meus queridos, tudo bom? Hoje, então, vamos tratar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, é um assunto aí mais próximo de nós, um assunto muito popular e muito importante para a gente entender muita coisa que acontece até o dia de hoje, mais uma vez, né? Isso aí tem diversas consequências que impactam a nossa vida, como diversas invenções, diversos desenvolvimentos tecnológicos, diversas convenções que vamos começar a adotar, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Eu sempre falo, entender como chegamos até aqui e tudo mais. E, obviamente, né, tudo está interligado para justificar como chegamos até aqui. Mas alguns estão mais diretamente até de proximidade, podemos ver coisas mais diretas e tudo mais. Certo? Então, na Segunda Guerra, acho que vai nesse quesito. A gente vai ter muito desenvolvimento científico, muito desenvolvimento tecnológico e diversas outras coisas muito fortes durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ainda não aconteceu nem há 100 anos, né, menos de 100 anos. A gente tem aí o final da Segunda Guerra com 75 anos. Então, ainda está bem forte ainda no nosso imaginário. A gente aqui no Brasil não tem tão forte assim pessoas que viveram a guerra, mas na Europa ainda temos muito isso. Então, é algo muito interessante que a gente tem que analisar e como foram os impactos e tudo mais, porque realmente esta, mais do que a primeira, não que a primeira não tenha sido, né, as dimensões da primeira a gente viu, elas foram grandes, mesmo que o palco principal tenha sido a Europa e determinados locais da Europa ainda, como a gente viu, a Alemanha não foi atacada, né, algumas regiões não foram invadidas, enquanto, mas, né, em proporções de países beligerantes, países em guerra, a gente tinha muitos, né, por conta do imperialismo, e depois realmente de apoio e tudo mais, mas isso não significa que todo mundo mandou a gente para a guerra. Já a Segunda Guerra Mundial, ela vai tomar proporções em diversos outros aspectos muito maiores, porque a gente teremos mais palcos, né, a gente vai ter mais locais onde vai acontecer a guerra, mais países enviando mesmo. Então vai ser muito mais ampla de, de, de tudo, certo? Então vamos lá. A gente tinha visto na aula passada sobre principalmente aquele meio termo entre a Primeira Guerra e a Segunda, que a gente chama de período entre guerras. Foi um período, né, marcado por uma grande recessão, que foi a crise de 29, o avanço do autoritarismo, né? Então a gente viu o autoritarismo na União Soviética, na Alemanha, na Itália. Então ela, né, vai se expandindo muito. A gente viu também um pouquinho sobre a Guerra Civil Espanhola com Franco, também é um autoritarismo, onde tanto Hitler quanto Mussolini vão ajudar as tropas de Franco, né, até para testar as novas tropas, a Luftwaffe alemã, né, a Força Aérea. E nesse processo, antes mesmo da Guerra Civil Espanhola, começa um expansionismo nazista. O Hitler, então, né, retomar o crescimento do Hitler, né, ele sobe ali no comecinho da década de 30, na Alemanha, como chanceler, e depois da morte do presidente, ele unifica o cargo de chanceler e presidente e se torna o Führer da Alemanha. Bem, e com isso, então, ele vai começar a dar início a diversas políticas de retomar, né, aquele nacionalismo alemão forte, de arrumar culpados de por que perderam a Primeira Guerra, por que a Alemanha ficou tão ruim das pernas depois da Primeira Guerra. E lembrar que a Alemanha ela foi meio que desmembrada depois, né, da Primeira Guerra. Perdeu algumas áreas da Prússia, perdeu algumas regiõezinhas, né? A Alsácia-Lorena foi para a França. Então, começam algumas dessas discussões, e não só. A Alemanha, antes mesmo, tem a ideia, o imaginário do Sacro Império. Então, né, uma Alemanha maior do que só a Alemanha que conseguiu se, né, unificar. Lembrar que as regiões germânicas vão muito além. Né? Dá para considerar a região germânica alguns pedaços da Bélgica, a Suíça, né, alguns pedaços da Suíça, a Áustria, certo?
E nisso o Hitler vai usar essa desculpa de não, historicamente tal região é da Alemanha, é da Alemanha. E vai começar a fazer um grande expansionismo. Então ele vai começar a anexar territórios e a ignorar diversos tratados estabelecidos depois da Primeira Guerra. Né? Nisso é muito interessante a gente pensar, que a gente já falou também, no Terceiro Reich. O Hitler vai chamar de Terceiro Reich, Reich significa reino. Né? Então, por que Terceiro Reich? Bem, o Segundo Reich era o Império Alemão, ali na Primeira Guerra, que cai, né, um pouquinho antes do final da Primeira Guerra. E o Primeiro Reich é o Sacro Império Romano-Germânico. Então, tem toda essa busca. E ele falava que esse Terceiro Reich ia durar 10 mil anos, porque o primeiro, que era o Sacro Império, durou cerca de 1000. Então, esse teria que ser maior ainda do que o Sacro Império. Perfeito? Bem, Hitler então vai anexar os Sudetos, uma região meio que fronteira no primeiro momento da Tchecoslováquia, hoje só da República Tcheca. Depois ele pega quase toda a República Tcheca. A Áustria, através de um plebiscito, vai acontecer um plebiscito, que é o Auschwitz, e aí a Áustria será anexada à Alemanha. E queria o corredor polonês, entrar aqui. Além, a Alemanha teve que ceder um pedacinho de terra para a Polônia ter acesso ao mar. Então havia uma descontinuidade entre o território alemão. E esse território, especificamente, era o território da Prússia. Território, então, muito valioso, né, historicamente, nesse nacionalismo para a Alemanha. Que ele queria construir, então, a grande Alemanha. Não era só a Alemanha, era uma grande Alemanha. E aí a gente vai ter a reconstrução das forças armadas alemãs, que foram proibidas muitas de crescerem por tratados da Primeira Guerra. Então a gente vai ter, né, principalmente a Luftwaffe, né, a Força Aérea com a figura do Göring. Né? A gente vai ter também uma coisa muito forte que vai ser a propaganda alemã. Vai ter muita propaganda, tanto que o cinema nessa época vai ser muito incentivado, com o Goebbels. Né? E a gente vai ter as polícias secretas, né? Vai ser a Gestapo e a SS, que aí vão ser controladas pela figura de Himmler. Então, né, o Hitler, e principalmente essas três figuras, a gente pode adicionar às vezes aí o Ribbentrop aí nas relações exteriores, os seus grandes nomes do poder nazista. Então aqui a gente vê, né, o expansionismo, então aqui a anexação da Áustria, primeiro os Sudetos, né? Então os Sudetos é só esse pedacinho aqui, depois quase toda a República Tcheca, né? Ainda era República Tcheca e Eslováquia, então quase toda a República Tcheca vai ser anexada. E aqui ó, o corredor polonês, então a gente tinha né, essa descontinuidade entre a Alemanha, então ele queria aqui o corredor polonês e de brinde nem toda a Polônia mesmo. Né? Bem, e esse expansionismo vai começar a gerar tensão na Europa. Né? A entrega dos Sudetos faz com que as potências europeias creiam na paz. Né? Então, ele fala, a gente vai dar o Sudeto para o Hitler, e aí ele nunca mais vai querer nada. Lindo, né? Lindo, maravilhoso, nunca mais vai querer nada. Mas não foi bem isso que acontece. Né? O Chamberlain, o primeiro-ministro inglês na época, vem e comemora, acha que não vai ter guerra na Europa. Né? Só que, como a gente vai ver, não deu muito certo. Porém, ele ainda queria o corredor polonês, e o corredor polonês falaram, não, a Polônia não mexe na Polônia. A Inglaterra falou, se você mexer na Polônia, a gente vai declarar guerra a vocês. E aí o Hitler vira e fala, tá bom. Em 1º de setembro de 1939, Hitler, então, invade a Polônia. Ele invadindo a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha, e nisso vai se criar, então, a Segunda Guerra Mundial. Então, a invasão da Polônia em 1º de setembro de 39 é o que é considerado o estopim da Segunda Guerra Mundial. Lembrar que no começo não falaram, aqui é a Segunda Guerra Mundial. Demorou um tempo até falarem isso. Agora aqui era só guerra na Europa. Bem, a União Soviética fez um pacto com a Alemanha, que era o pacto Molotov-Ribbentrop, onde eles iam dividir a Polônia. Então, aqui, né, então, o Hitler fica com metade da Polônia e a União Soviética com a outra metade. Então, aqui a União Soviética e a Alemanha nazista estão como aliados. Bem, a gente vai ter, isso é algo muito importante a gente ter noção, uma marca muito característica desse começo da guerra, que é a Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago. A gente tinha a Luftwaffe, né, a Força Aérea Alemã, muito forte, mas muito forte mesmo. Né, uma tecnologia muito boa,
né? O Göring acreditava que era a principal força, melhor até mesmo do que a Wehrmacht, né? O exército. Então o que acontecia? Primeiro ia a Força Aérea, acabava com, né, fazia um bombardeio, fazia os ataques, depois vinha o exército atrás, tomando esse território, né, destruído. Então, realmente foi muito rápido. Em poucas semanas se conquistou a Polônia. Então a gente vê aqui a invasão da Polônia, né, metade pela Alemanha, metade pela União Soviética, certo? E o que acontece? A França e a Inglaterra achavam que ia demorar mais a guerra contra a Polônia. E falou, não, vamos se preparar primeiro, antes de sair, né? Não, foi muito rápido, e aí Hitler já virou e falou, bem, agora eu vou tratar de vocês, já que a União Soviética tem um pacto de não agressão, agora eu vou sair batendo nos meus inimigos continentais. E a gente vai ter, então, a Batalha da França. Então, rapidamente, as tropas alemãs vão se voltar para a França, né? E a gente tinha a linha Maginot, ali principalmente na Alsácia-Lorena, né? Que era uma grande fortaleza muito grande mesmo, com toda, né, protegendo toda a fronteira da França com a Alemanha, para caso um ataque. Bem, o que o Hitler vai fazer? Ele vai contornar, vou voltar aqui para mostrar. Opa. Bem, a linha Maginot estava aqui na fronteira. Em vez de Hitler atacar pela linha Maginot, ele vai invadir os Países Baixos, a Holanda e a Bélgica e Luxemburgo, e vai atacar a França aqui pelo norte, contornando a linha Maginot. Então, né, vai ser até uma expressão que às vezes a gente pode escutar, que é uma linha Maginot, grande, forte, mas inútil. E a gente vai ter depois a Batalha de Dunkerque, que vai ser uma cidade costeira, onde a França está praticamente capitulando e está concentrado todo as forças inglesas e francesas, né? Que aí depois eles vão conseguir fazer a fuga de Dunkerque, né? Que eles não vão capturar todo mundo. Mas aí a gente vai ter a tomada de Paris. E, né, então Hitler toma Paris muito rapidamente, ali em menos de um ano de guerra, Paris já é da Alemanha. E nisso a gente vai ter então três Franças nesse período, né, de conquista. A França ocupada pelos nazistas, militarmente ocupada. A França de Vichy, que vai ser uma França ao sul, vai ser um governo independente, entre aspas, mas a gente vai chamar de Estado fantoche, porque quem comandava de verdade era, né, a Alemanha nazista. A França de Vichy vai ser liderada pelo marechal francês da Primeira Guerra, me esqueci o nome, me perdoem. Mas então, né, até para ter esse apelo de, não, um grande herói francês da Primeira Guerra, então, né, vamos tentar mantê-los. E, né, o Pétain, desculpa, até trouxe aqui, né, então o Pétain foi uma figura central na vitória contra os alemães na Primeira Guerra. E a gente vai ter a França Livre, que vai ficar na Inglaterra. Aí a gente vai ter a figura do de Gaulle, certo? Então a gente vai ter essas três Franças. A França Livre sem território algum, a França de Vichy colaboracionista, um estado fantoche, e a França ocupada. Então aqui, né, olha eles aqui dando a volta na linha Maginot e tomando a França. Perfeito? E aqui, ó, voltando aqui, ó, Dunkerque, né? Proximidade aqui, que é onde depois foge um monte de tropa ali e vai para a Inglaterra tentar continuar lutando. Hitler, né, com a Torre Eiffel, e a divisão da Alemanha. Então aqui é a zona ocupada, como a gente vê aqui o norte, até porque a guerra contra a Inglaterra continuava, então faz sentido, né? Vamos continuar aqui. E a República de Vichy, que vai sair de Paris, vai ficar na cidade de Vichy, é por isso República de Vichy, França de Vichy, né? Que aí vai ser a zona livre. Depois ela vai ser ocupada também, né? Quando começa a apertar as coisas. E a gente vai ter aí a Batalha da Grã-Bretanha. Vão ser diversos bombardeamentos, né? A Inglaterra tinha uma forte marinha, então Hitler falou, a gente precisa primeiro desestabilizar a Inglaterra para depois conseguir, de fato, invadi-la, né? Então, uma invasão era algo difícil, né, devido à sua poderosa marinha, só que a Inglaterra, com seus aviões vagabundões, muito ruins, eles vão ter uma tecnologia muito interessante que não se tinha na época, que era o radar. Então, nisso começa o radar. Nossa, radar é uma coisa que a gente ouve falar bastante, né? A gente tem o radar de trânsito, a gente tem
radar de avião, né, diversos outros radares, sonares e tudo mais. Isso surge aqui na Segunda Guerra como uma grande tecnologia que vai salvar a Inglaterra, porque a Inglaterra conseguia prever com muita antecedência quantos aviões estavam vindo, para onde estavam indo e tudo mais. E isso vai permitir que a Batalha da Grã-Bretanha, que foi basicamente apenas aérea, apenas bombardeamento, né, pela Luftwaffe, não tenha sido, né, não tenha tido o sucesso que poderia ter tido. Então, né, aqui, ó, né, os aviões, os bombardeiros alemães, os radares aqui embaixo, e os aviõezinhos, né, ingleses, alguns até de madeira ainda. E aqui, né, Londres bombardeada. Certo? Bem, o Japão acaba entrando em aliança com a Alemanha e a Itália. A gente quase não falou da Itália, mas a Itália do Mussolini também estava, né, junto, né, era aliado. E aí os três vão formar, então, o eixo. Essa é, então, a aliança deles. A Alemanha com Hitler, Itália com a figura de Mussolini e o Japão com a figura do imperador, o Hirohito. E a Europa era praticamente do eixo até 1942. Certo? Aqui um cartaz dos três, né? Então a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial. Aí tem o Hitler, o Hirohito e o Mussolini. Bem, no fronte oriental, então ali, né, à direita, ali a leste, com a demora para invadir a Inglaterra, a Alemanha então vai ver a necessidade do petróleo para alimentar sua máquina de guerra. O petróleo era algo extremamente necessário. E onde que tinha petróleo? No Cáucaso. E de quem que era o Cáucaso? Da União Soviética. Então, mesmo tendo um pacto, Hitler rompe esse pacto com a União Soviética e ataca, né? E que vai ser a Operação Barbarossa, que no primeiro momento vai ser muito, muito bem sucedida. Só que a gente vai ter um percalço, que vai ser a Batalha de Stalingrado. Vai ser uma batalha que vai durar mais de ano. Vai ser uma das batalhas mais sangrentas que já se teve até agora. Porque depois que Hitler não consegue tomar Stalingrado, se faz um cerco e as pessoas começam a não ter suprimentos e tudo mais. E as coisas que acontecem lá eu vou evitar, mas qualquer coisa eu procurei sobre a Batalha de Stalingrado. Mas foi sangrenta, foi realmente uma batalha de sobrevivência. Os soviéticos foram muito fortes, né? O povo russo nesse ponto sempre muito, muito grande. Stalingrado, como vocês podem ver, é a cidade de Stalin. Atualmente é Volgogrado. E aí, nisso, a União Soviética vai entrar ao lado da Inglaterra, né? Nesse ponto, aquele velho ditado: inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então, a gente vai ter agora o Stalin, e a gente vai ter principalmente agora o General Inverno, o Inverno russo, que nem com Napoleão vai fazer muito mal para a Alemanha. Então, a Alemanha vai ter seu primeiro viés, né? Vai apanhar pela primeira vez ali. A guerra estava sendo linda para a Alemanha, e aí ela vai finalmente apanhar, e apanhar gostoso. Então, olha como era, né? Olha o avanço que a Alemanha nazista tem, aqui né, chegando no cálculo, frente à União Soviética. E, basicamente, né, a Europa era toda. A gente vai ter outras invasões que a gente acabou não falando, né? Romênia, Bulgária, aqui, né, principalmente do leste europeu e dos Balcãs. Mas né, a Noruega também vai ser tomada, a Suécia vai conseguir ficar independente, a Suíça também. A Espanha de Franco. Então, muito disso. Certo? Bem, a África e a Ásia também serão, né, invadidos, o norte da África, né, pela Itália e pela Alemanha. O Pacífico vai ser atacado pelo Japão, então a gente vai ter a invasão da Manchúria, que é a China, né, e o aumento do Império Japonês. E nisso, se a gente for pegar o mapa e rodar um pouquinho, ali vai quem tem diversas ilhas, né, naquela região é os Estados Unidos. Então, em um dado momento, a gente vai ter o ataque a Pearl Harbor, que é no Havaí. Falam que foi um ataque surpresa, um ataque ilegal aos Estados Unidos. E esse ataque a Pearl Harbor vai fazer, então, que os Estados Unidos declarem guerra ao Japão e, né, a todas as potências do eixo, que a gente vai chamar, né, as potências do eixo, né, a Itália e a Alemanha, e outros ali pequenininhos, mas não vale aqui nessa aula mais enxuta. Perfeito? E não só os Estados Unidos, né, vão entrar na guerra, mas muitos aliados, muitos países da América vão ou entrar na guerra ou vão romper. O próprio Brasil vai romper muitas relações depois de Pearl Harbor, não vai declarar guerra ainda, mas vai romper relações com o eixo depois de Pearl Harbor. Né? Então, o presidente Roosevelt vai então declarar guerra às potências do eixo e vai principalmente no fronte do Pacífico, né?
Então, ali, o fronte do Pacífico, então vai ser algo muito com a figura da marinha, de fuzileiros navais e tudo mais. Então, a linha aqui, né, o Império Japonês, e aí os Estados Unidos está aqui, né, ó, aqui o Alasca, os Estados Unidos está aqui, né, o Havaí é aqui onde, né, teriam aqui o Império Japonês. Então, esse vai ser basicamente o fronte do Pacífico. Bem, então a gente já tem aqui um delineamento, mais ou menos, de quem vão ser os principais aliados. A gente vai ter o Império Britânico, com diversos aliados, como a Austrália, a Nova Zelândia, principalmente esses dois, por conta de estarem agora sendo mais invadidos ali, né? O Japão tá mais perto, mas eles mandam para a Europa também. O Canadá. Então, mas principalmente a Inglaterra, com a figura do primeiro-ministro Churchill, a França livre, com os exércitos que sobraram, né, com a figura do De Gaulle, não era algo grande. A gente fala da França, mas né, nesse ponto, infelizmente, a França está invadida, né, não tem o que fazer. E os Estados Unidos com Roosevelt e a União Soviética com o Stalin. E o Stalin começa a reclamar que ele não consegue dar conta só com o fronte oriental a leste. Então, os aliados tentam abrir, né, um fronte a oeste, ali, ocidental, que é quando vai acontecer o dia D, que é, né, até 44 havia apenas dois frontes abertos contra o eixo oriental, né, contra a União Soviética, e a do Mediterrâneo, uma tentativa de invadir a Itália a partir da África, né. Então eles vão retomar umas partes da África e vão tentar tomar a Itália, mas ele estava muito difícil, ele estava grande. Então a gente vai ter a invasão da costa francesa, visando tanto a libertação da França quanto, né, um novo fronte. Então vai ser a maior invasão anfíbia, vai ser o desembarque da Normandia, vai ser a maior invasão anfíbia da história, muito grande, né, na Normandia, né, e os aliados invadem a França, abrindo mais um fronte, né, vai dar certo esse dia D. E, né, a gente vai ter uma história interessante, é a do Patton e de seus balões. Patton era um general americano, que foi expulso da corporação na campanha na África, né, ele foi expulso do exército americano por bater um soldado. E ele era um general muito forte, muito bom. E os alemães não acreditaram nisso, porque falaram, qual que é o problema de bater em alguém? Né? Nossa, isso acontece direto, né? Bater em soldado. E aí os americanos vão aproveitar essa descrença alemã, né, na expulsão do Patton e vão usar o Patton para fingir um dia D. Então eles vão fazer um dia D mais próximo, né, porque Hitler achava mesmo que ia ser invadido e onde que ia ser. Ele falou, bem, talvez seja o Patton, porque ele é o general, né, muito bom, e vai ser num local mais perto. Então eles fizeram o que com o Patton? Eles pegaram balões em formato de tanque, em formato de carros e tudo mais, que se você olhasse de cima você não conseguia ver a diferença, e fingiram um dia D com ele, né? E aí, enquanto isso, em outro lado, estava sendo o de verdade. Então, enganaram Hitler com balões. Então, aqui a invasão da Normandia, isso aqui já, né, depois de ser tomada, mas foi algo bem, né, aqui. Então, a Normandia aqui e tudo mais, né. Bem, então aqui a gente vai ter então a reviravolta, com diversos frontes abertos. Então a gente tem, né, só na Europa, o oriental com a União Soviética, o ocidental com os aliados, né, a Inglaterra e os Estados Unidos, e também o sul ali com a Itália. Então o eixo começa a ruir. A gente vai ter a queda de Mussolini na Itália, né? O Mussolini ele vai ser preso, depois ele vai conseguir fugir, depois ele vai ser preso de novo pelos partigiani, que vai ser a resistência italiana, italianos não fascistas. Ele será morto e depois vai ser exposto em praça pública. Vai ser algo, uma morte bem exemplar, algo bem cinematográfico em diversos aspectos. E vamos ter então a corrida para Berlim. Quando percebem, não, a gente vai ganhar a guerra, eles vão sair correndo para, né, quem chega primeiro em Berlim, os soviéticos, os comunistas, ou, né, os americanos e os ingleses, né, e depois também, né, já libertando a França. Né? Então, a Inglaterra, a França, Estados Unidos ao oeste e a União Soviética ao leste. Só que quem toma Berlim é a União Soviética. E nisso, durante a tomada de Berlim, em 45, já em abril de 45, o Hitler vai se matar, né? Tanto por medo de acontecer o que aconteceu com Mussolini, né? De ser estraçalhado em praça pública. Né? E com isso a gente tem o fim da guerra na Europa, né? Com a tomada de Berlim, né? A queda de Mussolini, a morte de Hitler, acaba a guerra na Europa ali por volta do comecinho de maio, certo? Então aqui, né, isso aqui é a bandeira soviética no Reichstag, né, o principal prédio
da administração alemã, né, com a bandeira soviética. Bem, a fronte do Pacífico, basicamente, durante muito tempo foi Estados Unidos e Japão. Teve outros, obviamente, a Inglaterra estava ali no meio, mas né, Estados Unidos e Japão principalmente. Em 45, aos finais da guerra na Europa, nada indicava que o Japão cairia tão rápido. Né? Tanto que as projeções eram que o Japão iria demorar mais 2, 3 anos para sucumbir. Estava começando a invasão, né, americana sobre o Japão, e a ideia era que demorasse. Né? Principalmente perceberam isso através de Iwo Jima, né, e Okinawa. Né? Essas duas invasões foram muito pesadas. E os Estados Unidos tinham o Projeto Manhattan. O que era o Projeto Manhattan? Elaboração de armas nucleares. Então, desenvolvimento de armas nucleares, e eles conseguem a tempo. Então, é autorizado, né? Não mais pelo Roosevelt. O Roosevelt morre bem no final, um pouquinho antes do final da guerra na Europa mesmo. Ele não chega a ver a guerra na Europa, e assume o vice dele, o Truman. E o Truman, né, autoriza que aconteça os bombardeamentos em Hiroshima e Nagasaki. Né? E devido ao impacto, ao poderio da bomba atômica e tudo mais, a gente tem então a rendição japonesa logo em agosto do mesmo ano. Então a guerra na Europa termina em maio e a guerra no Pacífico, e com isso toda a Segunda Guerra, termina em agosto de 45. Então olhem aqui a destruição, né, provocada aí por uma bomba atômica. Né? Muitas pessoas morreram e, né, se não num instante depois, ou tiveram diversas sequelas. Eu sempre sugiro que a gente ouça, ou leia o poema, ou ouça a versão musicalizada dos Secos e Molhados, Rosa de Hiroshima. O poema é do Vinícius de Moraes e fala bem isso, né, do que acontece depois. Bem, a gente vai ter duas principais conferências dos aliados, né, Yalta e Potsdam, né, onde eles vão organizar o que vai acontecer com a Europa depois, né, as divisões da Europa, o que vai acontecer e tudo mais. A gente vai ter a ONU, né, a criação da ONU, que vai ser tipo a Liga das Nações, mas muito mais bem estabelecida, muito mais bem organizada para a paz, né, para manter a paz no mundo e diversas outras coisas. Teremos o Tribunal de Nuremberg, que é uma das coisas mais interessantes que teremos aqui, que é onde o nazismo será julgado. É aqui que o nazismo vai virar essa coisa horrível que a gente acha hoje, que é o nazismo. Que ele vai ser julgado, ele não vai ser simplesmente vão pegar o pessoal e vão fuzilar. Vai acontecer julgamentos, vão mostrar os crimes de guerra e tudo mais, vão expor todo mundo. Desses, né, a maioria dos líderes já estava morto, mas a gente vai ter aqui principalmente o Göring e o Himmler, né? O resto ali ou se matou ou foi morto anteriormente. Então o Tribunal de Nuremberg é o que vai transformar o nazismo no que a gente... Não que seja mentira, mas eles que vão... A importância de se ter um tribunal, né? E mostrando isso ao público para realmente, né, ser julgado. Vamos ter a Alemanha dividida, primeiramente em 4 e depois em 2. A Alemanha vai ser durante muito tempo dividida entre uma região capitalista, a Alemanha Ocidental, e uma Alemanha comunista oriental. Né, que a gente já falou, a gente vai ter primeiro 4 áreas de influência, inglesa, americana, francesa e soviética, e depois, né, a divisão. E vamos ter as duas potências despontando ao final da guerra, né, Estados Unidos e União Soviética, que vai dar início à Guerra Fria, que vai ser né, o mote da nossa próxima aula. Então aqui a figura, ainda na primeira reunião, depois vai quase tudo mudar, mas o Churchill, o primeiro-ministro inglês, o Roosevelt, o presidente americano, e o Marechal Stalin, né, o premier soviético. Então aqui a divisão, né, o leste europeu vai virar muito soviético, comunista, né, as áreas de influência alemã, então, né, então a gente vê aqui, a Áustria também vai ser desnazificada, então também vai sofrer 4 áreas de influência e tudo mais. Perfeito? E por último, a gente tem que falar rapidamente, né, não podemos nunca esquecer, uma das atrocidades, né, porque foram inúmeras, né, praticadas pelo nazismo, foi o Holocausto, né, que era um campo de trabalho forçado para a máquina de guerra nazista. Então era basicamente escravidão, né, vão usar principalmente judeus, os povos eslavos, os poloneses, ciganos, homossexuais e diversos intelectuais que eram contra o regime. E no primeiro momento eram trabalhos forçados, desumanos, então muita gente morria trabalhando, e depois era a solução final, onde as pessoas eram simplesmente mortas em câmaras de gás, né, eram queimadas, eram mortas a queima-roupa e tudo mais. Usados como experiência científica, né. Aqui eu não vou trazer imagens, porque né, tem gente que acaba não gostando, mas eu sempre vou falar, a gente precisa ter noção que isso aconteceu, sim, né, para tentar que isso nunca mais se repita. E a gente tem que sempre se refletir, a gente está educando, a gente está
se preparando para que não se repita um holocausto, seja com, né, a gente sempre tem principalmente a figura dos judeus, mas seja com quem for, né? Então esse extermínio em massa em campos de concentração. Perfeito. Bem, então aqui eu tentei passar aí toda, né, acabou se alongando um pouquinho mais, mas eu acredito que a gente tenha passado um panorama mais interessante aí de como foi a Segunda Guerra. Ah, mas e o Brasil? O Brasil a gente vai lidar quando a gente estiver falando de história do Brasil, né? Isso aqui é uma aula mais enxuta, sempre lembrem disso, né? A Segunda Guerra a gente pode dar aulas, aulas e aulas e falar sobre N coisas muito interessantes, muito importantes e muito tristes também, como na verdade é o que permeia basicamente toda a guerra, certo? Então, na aula que vem a gente termina essa nossa parte de história ocidental geral com tratando sobre a Guerra Fria. Aguardo vocês então na próxima aula. Até lá!